E a dica do Mundo Pet de hoje também é relacionada com o final de ano. Afinal de contas, as pessoas têm um pouco de dificuldade de separar aí o que é comida de gente com comida de bichinho, né? Estou aqui com Cláudia Velar, que é médica veterinária. Olá, tudo bem? Olá, tudo Boa bom? noite. Que vai dar algumas dicas com relação a isso, porque a gente não pode dar qualquer coisa para os bichinhos de estimação, não pode dar rabanada, panetone, essas coisas são tóxicas, né? Sim. Qualquer pedacinho bobo pode fazer mal, né? Pode, porque o que acontece? O animal ele está habituado a comer somente ração, pelo menos deve comer somente ração. Então as microvelocidades intestinais ficam habituadas a receber somente um tipo de alimento. Qualquer alimento muito temperado ou diferente do que ele está habituado incomoda essas velocidades, causando problemas gastrointestinais muito severos, né? Então a gente tem que realmente evitar esse tipo de coisa. Quais são os principais sintomas? No caso, o principal sintoma quando o animalzinho tem alguma intoxicação alimentar é vômito, diarreia, né? Esses são os mais comuns. Então, assim, geralmente pode ocorrer diarreia às vezes com sangue, vômito com sangue, né? E em caso de alimentos mais realmente preocupantes, né? Que aí você pode ter quadros mais severos, onde o animal pode vir a ter... pode convulsionar mesmo, pode até entrar em coma por causa disso. Pode Então, matar, né? Pode matar, tem que tomar bastante cuidado. Viu? Você aí que está em casa não pode dar panetone, peru, peito de peru, essas Não. coisas, nem pensar, gente, pelo amor de Deus. E quais são os alimentos? A gente já falou de alguns. Quais são os principais alimentos que se deve evitar? No caso a gente deve evitar frutas cítricas em geral, tá? Essas a gente tem que evitar de qualquer maneira. E alguns alimentos que podem ocorrer mesmo essa questão que eu falei do choque anafilático e tudo mais, que são o chocolate, que é muito comum o proprietário dar chocolate para o animal, uva passa, uva em si, que às vezes a pessoa fala, é fruta, não tem problema, mas uva é altamente tóxico para o animal. Então o animal pode vir a óbito mesmo se ele ingerir uma grande quantidade desse alimento. Agora, além dos alimentos, das substâncias alimentares, também tem que tomar cuidado com outras coisinhas nesse período de final de ano, né? Tipo, bolinhas, embrulhos de presente, essas coisas são muito atraentes para os animais, né? Sim, e isso complica muito, né? Porque às vezes o animal vê aquele brinquedo embrulhado, aí ele vai lá, destrói, acaba ingerindo plástico, e isso às vezes adere no trato gastrointestinal, ele pode aderir no estômago, na parede estomacal, pode aderir no intestino e obstruir mesmo. Então às vezes o animal tem que passar até por cirurgias de remoção desse objeto. Já aconteceu da gente pegar animal que comeu uma bolinha de tênis. Então aquilo ficou tudo aderido no intestino do animal. Conseguiu foi salvar? Muito complicado. Por sorte esse animal foi salvo. Nossa. Mas assim, foi uma cirurgia bem complicada e longa. E a gente não está falando só sobre cachorro, a gente está falando de Não. gato também, né? O felino em si ele já é um animal mais seletivo, né? Ele não vai comer qualquer besteira igual o cachorro. O cachorro é um animal glutão. Então ele come qualquer besteira que você der bobeira, ele vai comer. O felino já não come tanto isso e nem costuma comer plástico, nem pecinhas de brinquedo, que às vezes acontece, né? A criança ganha muito brinquedo no Natal, o cachorro vai lá e come os pequenos pedacinhos dos brinquedos. Os gatos só escalam, né, as árvores de Natal. Exatamente. E o que pode fazer para evitar esse tipo de destruição, né? E também ele ingerir esses objetos? No caso é evitar o alcance do animal, né? Então eu sei que a gente gosta de deixar os presentes embaixo da árvore, mas se você tem um animalzinho que você sabe que ele destrói tudo mesmo, é evitar que ele tenha alcance a esse tipo de coisa. E não deixar ele comer nada que seja fora da ração mesmo, né? Com relação aos alimentos, hoje em dia tem vários produtos que simulam, né, alimentos de final de ano, né? Iguarias de final de ano, por exemplo, panetones, né? Isso. Assim, tem algumas especiais, pessoas, né? Tem algumas pessoas que falam, mas tadinho, eu gosto de dar uma alimentação a mais para o meu animalzinho. Então existem panetones, existem chocolates específicos para os animais e até existe agora cervejas feitas para os animais, né? Obviamente elas não têm teor alcoólico nenhum. Então esses produtos são geralmente encontrados nos pet shops. Aí quando o proprietário quer dar um agradozinho a mais, a gente recomenda dar esse tipo de produto, né? Tem até panetone, como você mesmo comentou, né? E eles costumam gostar bastante. Agora, não faz mal, por exemplo, eu recebo alguém na minha casa e eu tenho um determinado hábito alimentar com os meus cachorros, não faz mal eu avisar a visita, olha, não dê, né? Não, isso não é deselegante, né? Não, até importante para a exatamente, saúde até do bicho, prudente, né? você avisar a visita para não dar
a comida para o animal, porque às vezes a visita está acostumada a dar isso em casa, você não quer que isso aconteça na sua casa, ou então às vezes ela realmente não tem animal, vê o bichinho lá com um olhinho de pidão, aí vai lá dar um pedacinho de gordura, dá um frango com osso, então você deve realmente instruir a pessoa a não alimentar seu animal, até brinco, não precisa dar comida não que ele não está passando fome, então pode deixar e avisa mesmo que isso é muito importante, porque às vezes a pessoa dá, não é nem na maldade, mas pode dar um problema maior, né? Fica com pena, né, do bicho. Porque o bicho faz aquela cara de pidão profissional. Aquela cara normal. Pode estar alimentado ou pode estar com fome, gente. Sim. Então, por favor, não dê nada que não seja alimento para os animais especificamente, né? Porque você pode estar desenvolvendo aí um problema muito sério e depois vai ter que correr no veterinário, vai ter que gastar muito dinheiro, enfim. Eu acho melhor você ter um pouquinho mais de cuidado com o seu bichinho de estimação para poder evitar uma série de consequências, não é isso? Com certeza, é melhor prevenir do que remediar, né? Porque senão depois vai ter um gasto desnecessário. Exatamente. E como é que as pessoas podem fazer para entrar em contato com você? Bom, é só procurar a gente na Veterinária Amigo Bicho, que fica ali na Rua Monte Caseiro, 414, 24 horas, 7 dias por semana, inclusive Ano Novo e Natal. Então, se tiver qualquer tipo de problema, pode procurar a gente que vai ser bem atendido. Vão passar o Natal e o Ano Novo lá mesmo, festejando com os bichinhos lá na clínica. Com certeza.